Mais um minutinho, vamos dar início, falta um minutinho, daremos início ao estudo desta noite. Então vamos lá. Muito boa noite a todos. É sempre com muito carinho e com muita gratidão que retornamos ao contato com a família Jacol. Agradecidos pela oportunidade e sempre agradecendo a Jesus também por esta oportunidade do nosso reencontro. Hoje, como dito, vamos falar sobre a veneranda Joana de Ângeles. Mas, para iniciarmos a nossa noite, vamos ler uma pequena mensagem dela mesma, de Joana, para que possamos trabalhar as nossas vibrações. Preserva a tua serenidade a qualquer preço, seja qual for a situação em que te encontres ou que te apresente. Acautela-te do mal através de todo o bem que possas movimentar. Que possamos elevar então os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, agradecendo Jesus por mais esta oportunidade deste nosso encontro, cada um em seu lar, mas ligados pelo mesmo objetivo, pelos mesmos pensamentos, e que possamos, Jesus, ligados também pela tua boa influência, pelo teu amor. Que tu possas, Jesus, através dos teus emissários de luz, através dos anjos guardiões de cada um de nós, que possamos nos sentir envolvidos, abraçados espiritualmente, ampliando as nossas sensibilidades, o nosso poder de concentração, Mestre querido, para que possamos retirar o máximo do estudo que faremos neste momento. Abençoa-nos, Senhor, que possamos, com muita clareza, com muito discernimento, apresentar o estudo sobre a veneranda Joana de Ângeles. Fica conosco, Mestre, que assim seja. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Como dissemos, hoje, para falarmos um pouco sobre Joana de Ângeles, um rápido resumo, porque isso seria um tema para um seminário, para um longo seminário. E o nosso estudo, falar de Joana de Ângeles sem a contribuição do nosso amado Divaldo Franco seria impossível. E o nosso estudo, ele foi preparado justamente em cima de depoimentos do Divaldo, através da sua recente biografia, através também de um trabalho feito pela TVC em 2008 sobre as vidas de Joana e alguns estudos também da Associação Espírita Mineira. Veremos que interessante que à medida que os anos foram passando, a riqueza de detalhes revelada por Divaldo foi se aumentando. Na realidade, o primeiro contato consciente de Divaldo com o seu guia espiritual, ele aconteceu quando Divaldo já tinha 18 anos. Numa reunião íntima na casa da família Roriz, no dia 5 de dezembro de 1945. Ali, pela primeira vez, Divaldo viu a entidade
mas não em forma humana. Viu ainda como uma luz difusa e brilhante, e com muita clareza recebia em sua mente as palavras em que ele não conseguia definição de gênero, palavras que lhe disseram: Divaldo, tenho como tarefa nesta sua existência seguir-te, e na tua fidelidade à palavra de Jesus, conte comigo. De mesmo modo que contarei contigo no atendimento às necessidades do nosso programa. Então Divaldo fez a pergunta imediata: Senhor, qual é o seu nome? E eis que o Espírito lhe responde: chama-me um espírito amigo. Divaldo ficou um tanto quanto frustrado pelo pseudônimo apresentado, pois ele sabia que os médiuns todos conheciam seus guias pelo nome, e ele achou que o pseudônimo era algo assim muito impessoal, mas respeitou a vontade do seu mentor, do seu guia. E os anos foram passando e ele continuando com aquela curiosidade. Eis que 2 anos e meio depois, em março de 1948, Divaldo fazia visita à casa de Chico Xavier. E lá, em determinado momento, o assunto lhe veio à mente e ele aproveitou e perguntou a Chico: Chico, você sabe quem é o meu guia? Sabe o nome dele? E Chico respondeu que sim, mas que não tinha autorização para revelar, mas poderia adiantar que se tratava de um espírito venerando. Vida que segue, bola para frente. Divaldo continua ainda na sua curiosidade, na sua expectativa. E aquilo lhe incomodava também, porque as pessoas perguntavam a Divaldo qual era o nome atrás do pseudônimo Um Espírito Amigo. Até que numa determinada situação, uma senhorinha, ela quase conseguiu o impossível, que foi quebrar a paciência de Divaldo, de tanto que ela perguntou, porque não é possível que o senhor não saiba. E aquilo estava muito recente na mente de Divaldo. Naquela noite, houve o contato com o seu guia. E ele aproveitou e fez nova investida. Senhor, por favor, me diga o seu nome. Todos os médiuns conhecem os seus guias pelo nome. Eu preciso saber qual o nome do meu guia. E de uma maneira espirituosa, ele respondeu: Divaldo, o seu guia é Jesus. E Divaldo, naquele jeito dele, respondeu de imediato: mas esse aí é guia de todo mundo. Só tira uma beirinha. Eu quero saber o nome do guia que é só meu. Já que insistes, chama-me de Joana. Joana? Mas só Joana? Simples assim? Já que preferes assim, chama-me Joana de Ângeles. Então a senhora viveu como mulher. Onde? Quando? E foi neste momento em que ela lhe fez a primeira revelação. Foi neste momento em que ela fez a aparição, como tradicionalmente, como majoritariamente aparece para Divaldo, com aquele hábito branco, com véu azul, mãos postas em posição de oferta. Aliás, Divaldo tece o comentário que todas as vezes que Joana está presente em suas palestras, na hora da prece, ela se coloca exatamente naquela posição, com as mãos em posição de oferta, e jatos de luz saem de suas mãos, cobrindo toda a plateia,
beneficiando, auxiliando que os benfeitores que estão ali no atendimento, no trabalho de benefício às pessoas, ela coopera com a sua própria luz. Mas então ela aparece a Divaldo daquela forma e diz: vivi aqui mesmo, aqui no Brasil, especificamente em Salvador, como Joana Angélica de Jesus, a abadesa do convento da Lapa, uma encarnação que foi de 1762 a 1822, 60 anos. Ela, como abadesa, como a madre superiora do convento da Lapa. O convento da Lapa, ele abrigava não só as irmãs do convento, como abrigava também muitas daquelas moças de família e que haviam cometido delitos sociais aos olhos da família tradicional e que, a bem da honra familiar, elas eram encaminhadas para uma vida no convento. Eram os anos da independência do Brasil. Algumas batalhas aconteciam e naquela noite de 1822, soldados portugueses embriagados, eles foram forçar a entrada no convento da Lapa. Joana Angélica de Jesus, percebendo que aquilo trazia muito risco às irmãs e às moças, pois aqueles soldados embriagados poderiam violá-las, ela tenta impedi-los, ou pelo menos ganhar tempo ali diante da porta, enquanto as irmãs fugiam com as moças através de uma passagem secreta. E naquela atitude de ganhar tempo, de impedir a entrada dos soldados, ela fora transpassada pela baioneta de um dos soldados e desencarna. Foi a primeira revelação de Joana a Divaldo. E naquele momento ela aproveita para revelar a missão. Divaldo, tenho a missão de escrever muito pelas suas mãos. Trago comigo um grande número de almas que me são afins. São a minha família espiritual e tenho a responsabilidade do trabalho junto a elas pela coordenação de Francisco de Assis e a direção de Jesus. E a ti, Divaldo, terás a incumbência de convidá-los, primeiro pela fala, pela psicofonia, e logo em seguida também pela escrita através da psicografia. Divaldo, diante das revelações, disse: mas minha irmã, por que não me disse isso antes? E a resposta da Joana, sempre muito austera, é que tu eras ainda muito imaturo, Divaldo. E com o tempo é que poderás saber de paz. E assim aconteceu, foi com o tempo, paulatinamente. Pulamos para o ano de 1969. Divaldo Franco estava em palestras na cidade do México. E lá, numa das palestras, Joana, ao final da palestra, ali aparece e indica uma pessoa que estava na plateia, um senhor que estava inclusive gravando aquela palestra, e recomendou a Divaldo: Divaldo, procure por ele, vai ter com ele. Peça que o leve para conhecer um lugar chamado San Miguel de Planta. Ele irá atendê-lo. Ele chama-se Inácio Domingues Lopes. Inácio Domingues Lopes era um executivo da Companhia de Petróleo do México. E Joana disse: ele o atenderá porque ele faz parte da minha família espiritual. Divaldo imediatamente obedeceu, foi estar com o senhor Inácio e ele de pronto ofereceu-se: sim, posso lhe levar lá amanhã. E no dia seguinte foram a conhecer. Na realidade era um lugarejo, um resquício de uma antiga fazenda da época
do México colonial, da época do México, que o México era um vice-reinado da Espanha. E lá, nos escombros de uma antiga construção, Divaldo encontra um pequeno monumento a Soror Juana Inés de la Cruz. Esse termo Soror, em espanhol, ele quer dizer madre, freira. E ali, naquele momento em que Divaldo vê aquele monumento, Joana aparece diante dele. Não mais com a vestimenta de Joana Angélica de Jesus, aquela que habitualmente ela aparece para Divaldo, mas com toda a vestimenta do século XVII, de Soror Juana Inés de la Cruz, toda a vestimenta, com todas as indumentárias. E Divaldo diz: minha irmã, esta também foi a senhora. Sim, Divaldo, sim, também fui eu. Juana Inés de la Cruz, ela, naquela época, foi uma encarnação entre 1648 e 1695, 47 anos incompletos. A pequena Juana Inés, ela aprendeu a ler aos 6 anos. Lembrando que no México colonial era uma sociedade extremamente machista, onde as mulheres não tinham direito à escolaridade. Não existia escola para mulheres, somente os homens. O destino das mulheres era ser esposas, mães, donas de casa. E era o melhor que havia naquilo. E então ela, aos 6 anos de idade, aprendeu a ler em casa e se apaixonou pela coisa. E ali ela já sabia o que queria para aquela existência. Trancava-se numa pequena biblioteca de seu avô e se dedicava integralmente ao aprendizado de tudo, mas principalmente da língua. Ela, muito severa consigo mesma, ela atribuía-lhe autopenitência quando errava uma lição, quando não aprendia algo. Ela cortava alguns centímetros do próprio cabelo, como penitência, como castigo, pois afirmava que uma cabeça que não consegue aprender, não consegue se intelectualizar, não precisa ser ornamentada por belos cabelos. Quando chegou aos 10 anos de idade, ela tinha com muita clareza o que queria para a sua vida: continuar estudando sempre. O que seria impossível, haja visto que com 11, 12 anos, as meninas já eram oferecidas ao casamento. Casava-se com 12 anos. O caminho, a única opção que ela tinha para continuar se dedicando à leitura, aos estudos, seria o convento. E foi o que ela optou e acabou então ingressando no convento de San Jerônimo, lá no México. Ali, com o tempo, ela foi colecionando uma bela biblioteca na sua cela, no seu quarto, nos seus aposentos. E todo o seu tempo livre se dedicava ao estudo, se intelectualizando mais e mais. Chegou a ser chamada de a monja da biblioteca. Assim, Joana, intelectualizada, ela começou a incomodar aos seus companheiros eclesiásticos com a sua cultura, com o seu intelecto, pois o seu intelecto superava a grande maioria deles. Tornou-se, inclusive, escritora, uma poetisa. Como poetisa, ela era tida como uma das maiores poetisas da língua hispana naquela época do século XVII. Junto com a cultura, desenvolveu a diplomacia. E tão logo teve contato com a vice-rainha, facilmente conseguiu conquistar a sua simpatia e logo em seguida do vice-rei, o que incomodava mais e mais ainda as autoridades masculinas da Igreja Católica. E ela tinha ideias feministas, ideias justas.
quando lutava, propunha a abertura de escolas para as mulheres. O seu jargão era o seguinte: nem a tolice é uma exclusividade feminina, nem a inteligência é uma exclusividade masculina. E isso mexeu muito com o bispo da cidade do México, que não conseguiu se conter em seu despeito e a colocou em clausura no convento, retirando-lhe a sua biblioteca. Assim, os próximos anos seriam anos de clausura e sem leitura. No entanto, o México foi assolado, àquela época, pela pior epidemia de peste. E Joana se dedicou integralmente a tratar de enfermos. Primeiro, com as enfermas, as próprias irmãs, algumas que tinham contraído a doença. E depois, outras pessoas que eram levadas também ao convento para o tratamento. E foram 2 anos direto ali, dioturnamente, cuidando dos enfermos da peste. Até que ela mesma contrai a doença e desencarna. Mais uma revelação feita a Divaldo em 1969. 9 anos à frente, estamos no ano de 1978. Divaldo Franco estava em Roma, na Itália, em algumas palestras. Naquela viagem, ele fora acompanhado pelo seu irmão de alma, mais do que um irmão carnal, Nilson, onde a amizade deles dois começou no primeiro dia que se conheceram. Divaldo com 18 anos, Nilson com 21, e realmente irmãos de alma. E nunca mais se separaram. Nilson passou a ser o guardião de Divaldo, o braço direito nas suas atividades, inclusive com muitas responsabilidades na própria Mansão do Caminho, até quando desencarnou em 2013. Mas naquela viagem, Nilson o acompanhou em 1978. E num raro momento de lazer entre os compromissos do Divaldo, eles foram visitar as ruínas do Coliseu Romano. Estando lá nas ruínas, Joana aparece a Divaldo, naquela habitual aparência de Joana Angélica. E então diz a Divaldo: Divaldo, vão à parte mais alta das ruínas. Divaldo não sabia o porquê, mas seguiu. Foram até a parte mais alta. E lá estando, com todo aquele visual do circo romano, Joana lhe aparece e lhe começa a revelar-lhe que lembrava daquela noite terrível, aquela noite fatídica, há 2000 anos, quando a crueldade do imperador Nero mandou que se iluminasse a noite de Roma com mais de 500 cristãos servindo como tochas vivas. Eram executados, amarrados aos postes, untados de resina inflamável e ateavam fogo ainda vivos, para que como tocha humana iluminasse Roma. No Evangelho de Lucas, encontramos um relato de uma patrícia, uma cidadã romana que vivia em Cafarnaum, de nome Joana. Era uma mulher de posses, de status, era esposa de um alto funcionário do rei Herodes Antipas. Ele era o intendente de Herodes, cujo seu nome era Cusa. Joana, esposa de Chuza. E então ela vivia, apesar do conforto e da estabilidade, ela vivia uma vida vazia, pela distância do esposo e por vezes até pelo seu comportamento violento. Uma das suas servas, percebendo a tristeza, aquela vida vazia que Joana carregava, falou com ela sobre um determinado nazareno
que pregava o amor, apresentava o amor às margens do lago. E convidou a senhora que fosse com ela para ouvir. E ela foi, obviamente, escondida do esposo, e quando viu Jesus falar, apaixonou-se. Apaixonou-se pelas palavras do mestre. Tão logo na primeira oportunidade em que pôde dialogar com Jesus, ela afirma a Jesus, relata a sua vida, como vivia, quem era, e disse a Jesus que estava disposta a abrir mão de tudo, largar tudo para segui-lo. E naquele momento, ela recebeu possivelmente a primeira grande lição de amor dada pelo mestre, quando lhe disse: Joana, volte para a sua casa, cumpra as responsabilidades do seu compromisso para com seu esposo, amando-o em plenitude, mostrando a Joana não só aquele amor homem-mulher, aquele amor carnal, mas o amor carinho, o amor caridade, o amor perdão, o amor indulgência, solicitude, o amor em todas as suas vertentes. Era o compromisso por ela assumido. E ela seguiu o conselho de Jesus. Mas continuava saindo durante o dia, sempre sem o conhecimento do seu esposo, para estar lá nas atividades daqueles que eram os seguidores de Jesus. E foi assim que ela se tornou íntima de Maria Santíssima, de Madalena e de Susana, e do apóstolo João. Mais adiante, também do apóstolo Pedro, e bem mais adiante, do apóstolo Paulo. Acontece que o seu esposo, Cusa, cai em desgraça, perde a sua fortuna e logo depois desencarna. Ela continuou, sim, como uma patrícia romana, mas sem dinheiro. E assim teve que começar a trabalhar em casas ricas para garantir o sustento seu e de seus filhos. E todo o seu tempo livre ela se dedicava ao trabalho caridoso junto com aqueles que eram os seguidores do Cristo. Retornando lá ao Coliseu, e então Joana diz a Divaldo que ela mesma, ali naquela noite fatídica, onde os cristãos estavam sendo executados como tochas humanas, ela mesma também o fora. Ela e o seu filho mais velho. O filho mais novo foi poupado por ser muito jovem. Então ela e o filho foram amarrados ali no circo romano, amarrados a postes, untados em resina. E na hora que o carrasco veio atacar o fogo, deu-lhe a opção: salve as suas vidas, negue a Jesus, abjure Jesus. E ela não queria negar Jesus. O filho começa a gritar, clamando que ela negasse Jesus. Ali, envolvidos pelo som, pelas gritarias, gemidos daqueles que estavam sendo executados. E naquele momento em que seu filho lhe implorava para negar Jesus, ela, já amarrada ao poste, sente uma mão tocar-lhe o ombro e a voz do mestre lhe dizendo: Joana, confiança, eu estou aqui, tem desânimo. E naquele momento ela se nega a abjurar Jesus. O carrasco lhe pergunta: é isso que esse Jesus lhe ensina, a morrer por ele? E a resposta é: ele me ensina mais do que isso, me ensina a amar-te, se referindo ao próprio carrasco. E ele taca fogo nos dois e desencarnam. Naquele momento, Joana revela a Divaldo Franco que aquele filho mais novo que havia sido poupado era ele, Divaldo Franco. E que o filho mais velho que foi executado junto era o próprio Nilson.
o que veio a esclarecer para Divaldo uma situação que incomodava o próprio Nilson. Quando o Nilson falava para Divaldo, Divaldo sempre amou Jesus com toda a sua força, com todo o seu brilhantismo, aquele amor caloroso. E Nilson falava, eu amo Jesus, mas não consigo amar dessa intensidade que você apresenta. Eram resquícios de um trauma milenar, onde ele se achou que fora executado por causa de Jesus. O que facilitou, certamente, a que Nilson viesse a lidar com a reparação desses traumas. Ainda ali, em Roma, Joana recomenda a Divaldo que aproveitasse a proximidade e fosse até Assis, conhecer o túmulo de Francisco de Assis, de São Francisco de Assis. Divaldo sabia desta vinculação de Joana com Francisco de Assis, até porque no dia que ela revelou a missão, ela disse que trabalharia, tinha a responsabilidade do trabalho junto àquelas almas que lhe são afins, sob a coordenação de Francisco de Assis. Ele sabia desta vinculação. E assim ele foi a Assis, e lá na ordem dos franciscanos, se identificou como um religioso cristão e queria conhecer o túmulo de Francisco de Assis. E que alguns franciscanos o levaram para conhecer. Diante do túmulo de São Francisco de Assis, Joana lhe aparece e começa a declamar uma das mais belas mensagens, intitulada O Êmulo de Jesus, uma mensagem dedicada a Francisco de Assis. E Divaldo comenta que raras vezes viu Joana com tanto brilho, com tanta emoção, ao declamar uma mensagem. Muito provavelmente intuído, Divaldo Franco tem a vontade de, já que está próximo, conhecer também o túmulo de Santa Clara de Assis. E pede a um daqueles franciscanos que o levasse até a Porciúncula, onde ficava o túmulo de Clara. E eles o levaram a um convento. Era por volta de meio-dia. E chegaram lá, bateram forte, bateram a porta, ninguém atendia. E tanto insistiram que uma irmã veio ter a porta. Abriu a porta, eles se identificaram, são os franciscanos, identificaram Divaldo como um homem religioso cristão e que tinha o objetivo de conhecer o túmulo de Clara. Só que a freira foi extremamente reticente. Disse que não seria possível em hipótese alguma. Primeiro que era hora de almoço e logo em seguida eram as horas das preces e que o túmulo também não era aberto à visitação assim. Neste momento, Joana aparece para Divaldo, caminha até aquela irmã e sussurra-lhe algo aos ouvidos. E imediatamente a irmã muda de ideia e os convida a entrar e os guiando até o túmulo de Clara. Chegando lá, a surpresa, o túmulo era uma redoma transparente, e Divaldo ficou impressionado como um corpo de 700 anos não se decompôs, está íntegro. E ele ali olhando para a face de Clara, a beleza de Clara, Joana aparece ao lado. Divaldo olha para o rosto de uma, olha para o rosto da outra, vê a similaridade e diz: minha irmã, esta também foi você? O mesmo espírito? E Joana sorri, admitindo. Divaldo comenta que é muito comum este pudor dos espíritos venerandos em revelarem algumas de suas existências, principalmente quando tratam-se de pessoas famosas. Eles são comedidos nisso. E Joana não foi diferente.
Joana, inclusive, revela a Divaldo que entre a encarnação de Clara de Assis, sim, uma encarnação de 1194 a 1253, 59 anos de encarnação. Entre esta encarnação e a encarnação de Juana Inês de la Cruz, houve uma outra encarnação que ela também utilizou o nome Joana, mas que não entrou em detalhes quanto a esta encarnação, muito provavelmente preservando a privacidade daqueles que foram os personagens junto com ela. Ali, Divaldo ratificou a ligação de Joana com Francisco de Assis, pois ela houvera sido Clara de Assis, Santa Clara de Assis. E vejam as conexões. Quem fora o primeiro apóstolo a se aproximar de Joana de Cusa? João Evangelista. João Evangelista, que na Idade Média reencarnou missionariamente como Francisco de Assis e Joana de Cusa como Clara de Assis. Algumas curiosidades vêm à tona e Divaldo as detalha. A primeira curiosidade quanto às fisionomias. Quando pega-se os quadros dos artistas medievais retratando a beleza de Clara de Assis e se confronta com os quadros barrocos retratando Juana Inês de la Cruz, percebe-se uma similaridade muito grande nas fisionomias. E quando se compara também com as imagens de Joana Angélica de Jesus, mais uma vez, a similaridade. Tá? Aliás, Divaldo comenta que Joana, a aparência que ela sempre se apresenta a ele, majoritariamente com as vestes de Joana Angélica de Jesus, o hábito branco, o véu azul, e a face de Juana Inês de la Cruz, lá com seus 40 e tal. Mas que as imagens são muito similares. Divaldo esclarece. Todos nós sabemos que o espírito reencarnante ele passa a estar vinculado à matéria já na concepção e a partir dali vai acompanhando a formação do próprio corpo. Quanto mais intelectualizados, quanto mais elevados o espírito reencarnante, maior é a sua capacidade de trabalhar a formatação daquele corpo. Claro, dentro daquilo que a sua missão enquadra. E por isso, Joana preparou aquele semblante que lhe agrade, um semblante sempre similar um ao outro. Uma outra curiosidade que vem à tona é quanto aos nomes. Com a exceção de Clara de Assis, nós tivemos Joana de Cusa, aí pulou Clara de Assis. Entre Clara e Juana, uma outra Joana. E aí veio Juana Inês de la Cruz. Juana, que em espanhol é Joana. E mais adiante, Joana Angélica de Jesus. Coincidência? Não, não é coincidência. A mesma coisa, tá? Quando o espírito reencarnante ele passa a estar vinculado à matéria, começa a haver uma influência do psiquismo de mãe com filho e vice-versa. No entanto, quanto mais evoluído é o espírito reencarnante, maior é a influência do seu psiquismo junto aos pais, principalmente à mãe. O que torna-se muito fácil sugerir o nome pelo qual quer ser chamado. Nesse caso, Joana. Uma outra curiosidade revelada por Divaldo diz respeito aos dias de domingo, que raramente
Joana lhe aparece nos dias de domingo, porque ela reserva, ela guarda os domingos para subir às esferas superiores e estar com Francisco de Assis, aproveitando também para se reparar dos densos miasmas do globo terrestre. Quando Divaldo conversou isso, revelou isso a Chico Xavier, Chico disse que o mesmo acontece com Emmanuel. Ele guarda os domingos para ir às esferas superiores, estar com Lívia, aquela que fora sua esposa quando, há 2000 anos, ele era o senador Públio Lentulus. Lembrando que Lívia nunca mais reencarnou um espírito angelical. Os espíritos revelaram a Divaldo que essas experiências vividas por Joana junto ao Cristo, Joana de Cusa, Santa Clara, Joana Angélica de Jesus, Juana Inês de la Cruz, todas experiências de fidelidade ao Cristo, de fidelidade à caridade e como mártires do cristianismo. Elevaram o espírito Joana de Ângeles à pleiade de espíritos extremamente elevados ligados ao nosso planeta. Espíritos que têm a responsabilidade de grandes equipes de trabalho no bem. São espíritos que dão um nome a um sem número de casas que são seguidos por milhares e milhares de simpatizantes da fé. Joana, Emmanuel, Bezerra de Menezes, Eurípides Bassanufo e tantos outros mais benfeitores. Então eles comandam verdadeiras legiões do bem que os representam em todas as partes, em todos os atendimentos, sem que para isso esteja se faltando com a verdade. Pois quando aquele espírito também evoluído, também elevado, ele dá o atendimento a uma prece, ele dá o atendimento a uma casa espírita, ele o está fazendo conectado mentalmente com o espírito venerando. Divaldo usa uma figura de linguagem que funciona como uma grande rede de computadores espalhados por todas as cidades, em que quando o usuário acessa um dos terminais, ele está acessando o computador central. E que quando o assunto requer muita atenção, eles não se furtam de pessoalmente cuidarem da coisa. Certa vez eu li, lamentavelmente eu não lembro qual foi um desses nossos jornais espíritas, eu estava lendo uma matéria falando justamente sobre isso, sobre as equipes espirituais, e ali dava um número para a falange de Bezerra de Menezes como sendo superior a 230 mil espíritos daquela falange, e com os outros não pode ser diferente. E assim eles dão um atendimento. E por falar em equipe espiritual, lá em 1822, quando do desencarne de Joana Angélica de Jesus, Joana fora imediatamente convidada pelo próprio Espírito Verdade para fazer parte daquela constelação de espíritos que estavam responsáveis pelo trabalho da codificação, de apresentar o material a Allan Kardec para que fosse feita a codificação da doutrina espírita. Uma pleiade de espíritos do mais alto gabarito. Espíritos como São Luís, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São João Evangelista, Fênelon, Franklin, Swedenborg, Sócrates, Platão, Emmanuel e tantos outros que preferiram utilizar pseudônimos, como foi o caso de Joana. Joana está presente na codificação com o pseudônimo
um espírito amigo, o mesmo que utilizou para se apresentar a Divaldo naquela noite de 5 de dezembro de 1945. Encontramos Joana, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 9, item 7, com a mensagem sobre a paciência. E no seu capítulo 18, item 15, salvo engano, com o título Dar-se-á àquele que tem, ambos assinados por um espírito amigo. No que diz respeito à codificação, Joana fez uma recomendação a Divaldo certa vez e que Divaldo segue rigorosamente à risca. Joana disse que ele reservasse alguns minutos do dia para todos os dias ler um trecho das obras de Kardec, pois espiritismo se aprende na limpidez cristalina de Allan Kardec. E Divaldo, muito disciplinado, todas as manhãs reserva meia hora para ler Allan Kardec. Esta sugestão é cabível a todos nós. Seria excelente para todos nós que também fizéssemos isso. Ah, mas eu não posso, a minha vida é corrida, eu não tenho os 30 minutos todo dia, de manhã ou de noite, seja o que for. Que eu tenha 10, que eu tenha 5, que eu faça a leitura de uma questão do Livro dos Espíritos. O difícil é se contentar e fazer uma só. Depois a gente quer 2, 3, e daqui a pouco, quando vai ver, estamos nos 30 minutos, porque dá para organizar. Para que possamos aprender da limpidez cristalina de Allan Kardec. Finalizamos a nossa fala lembrando uma pergunta que Divaldo fez certa feita a Joana, dizendo: minha irmã, como você consegue escrever tantas mensagens diversas e bonitas sobre o mesmo tema, o amor? E ela responde: Divaldo, meu filho, o amor é tão grandioso, que nós estamos apenas começando. Que possamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto, a este amor grandioso de Deus nosso Pai, agradecendo, Senhor, pela nossa existência, agradecendo, Senhor, pela nossa proximidade a Jesus, nosso irmão maior, agradecendo, Senhor, a esses espíritos iluminados, esses emissários de luz que tanto têm nos auxiliado pelos nossos caminhos, aos nossos mentores espirituais, nossos anjos, a Allan Kardec, o apóstolo codificador, agradecendo, Senhor, por nesta encarnação podermos ter acesso a esta doutrina tão esclarecedora, que tantas ferramentas nos dão para que possamos trabalhar a nossa reforma íntima e cada vez mais fortalecendo a nossa fé. Não que sejamos filhos privilegiados por isso, mas possivelmente os mais necessitados, os mais endividados, pois em sua bondade infinita, aos piores doentes, os melhores remédios. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E obrigado a todos vocês, meus irmãos, tá? Que tenham um bom final de noite, um excelente domingo, uma excelente semana pela frente, um excelente semestre, e que possamos manter sempre a confiança de pé, porque Jesus está no comando. Um beijãozão no coração de cada um de vocês. Fiquemos em paz.